Deus, restaura a minha vida e tudo que o inimigo tentou destruir. Hoje, antes de orarmos, respire fundo e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Porque há momentos em que não é apenas o corpo que precisa ser curado, é a alma que precisa ser restaurada. Existem feridas invisíveis, perdas que ninguém vê e dores que o tempo não conseguiu apagar. Talvez você esteja ouvindo esta oração com o coração cansado, sentindo que muita coisa escapou das suas mãos. Sonhos, pessoas, oportunidades, momentos que você gostaria de reviver, e agora tudo parece distante, irreversível, perdido. Mas o Senhor me enviou para te lembrar de uma verdade poderosa. Deus é especialista em restaurar o que parecia impossível de recuperar. Há coisas que só o toque de Deus pode refazer. Há feridas que só a presença dele pode cicatrizar. E há perdas que só o amor do Pai pode transformar em novos começos. Você pode ter olhado para trás e dito: eu não sei onde tudo se perdeu, mas Deus sabe. Ele viu cada lágrima, ouviu cada oração que você fez em silêncio e Ele não esqueceu. O mesmo Deus que trouxe Lázaro de volta à vida é aquele que hoje te diz: ainda não acabou. Você pode estar no meio de um deserto, mas não está sozinho. Há um propósito nesse tempo. E o Senhor te diz: o que foi levado, o que foi destruído, o que foi roubado, eu posso restaurar em dobro. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que Deus sempre trabalhou em meio a ruínas. Ele não se assusta com o caos, ele o transforma. Ele não foge das cinzas, ele sopra vida sobre elas. Pense em Jó, um homem que perdeu tudo: bens, família, saúde e até o apoio daqueles que deveriam estar ao seu lado. Mas quando ele permaneceu fiel, quando decidiu continuar crendo, Deus restaurou o que foi perdido. E não apenas o que ele tinha antes, mas o dobro. Isso é o que acontece quando o céu decide intervir. O que parecia o fim se torna o início de uma nova história. Talvez você esteja vivendo um tempo de silêncio, um tempo onde parece que Deus não está respondendo. Mas a ausência de resposta não é ausência de cuidado. Deus está trabalhando em camadas que você ainda não enxerga. Ele está movendo peças, abrindo caminhos e preparando o terreno para uma restauração maior do que a que você pediu. Ele diz em Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Não apenas coisas, mas anos. O tempo perdido, as oportunidades que se foram, as fases da vida que o inimigo tentou roubar tudo, pode ser restaurado quando Deus decide agir. E Ele vai agir. Por isso, hoje, em oração, abra o coração. Diga ao Senhor: Pai, eu não quero apenas que o Senhor me devolva o que eu perdi. Eu quero que o Senhor me transforme através dessa perda. Quero que o Senhor use o que doeu para me aproximar mais de Ti. Porque às vezes Deus não restaura as coisas da forma que queremos, mas Ele sempre restaura em nós aquilo que estava adormecido. Ele desperta fé, coragem, esperança e força interior. Ele nos mostra que o que realmente importa nunca se perde, porque está nele. Você pode ter chorado, pode ter se sentido esquecido, mas Deus nunca te abandonou. Ele ainda está aí, mesmo quando tudo parece estar em silêncio. Ele ainda te chama pelo nome, ainda te sustenta com a sua mão e ainda tem planos para você. Em Isaías 61, ele prometeu transformar cinzas em coroa, tristeza em alegria e pranto em louvor. E essa promessa é para você hoje. Não importa o que foi destruído, Deus pode reconstruir. Não importa o que foi levado, Deus pode restituir. Não importa o quanto parece tardio, Deus pode fazer em um dia o que o homem não conseguiria em uma vida inteira. Então agora, feche os olhos e entre comigo em oração. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, reconhecendo que muitas vezes tentamos carregar sozinhos o peso da dor. Tentamos resolver com as próprias forças o que só o Teu Espírito pode restaurar.
Hoje, queremos colocar tudo diante do teu altar. As perdas, as decepções, as culpas, os vazios. Queremos entregar o que está quebrado nas tuas mãos, porque sabemos que tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Pai, toca onde ninguém mais pode tocar. Restaura a paz que se perdeu em meio à correria da vida. Restaura a confiança que foi abalada pelas feridas do passado. Restaura a alegria que o inimigo tentou roubar. Restaura, Senhor, os lares que estão divididos, os corações que estão feridos, os sonhos que foram deixados para trás. Tu és o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. E hoje, pela fé, declaramos que uma nova estação começa sobre nós. Senhor, sabemos que não é a força humana que traz mudança, é o teu poder. Não é o tempo que cura, é a tua presença. Por isso, vem sobre nós como um rio de águas vivas, lava o coração cansado, renova o espírito abatido e desperta novamente o fogo da fé. Tira o peso da alma que tem tentado desistir. Levanta quem está prostrado. Mostra, Senhor, que ainda há esperança, que ainda há propósito, que ainda há promessas para se cumprir. Tu disseste na tua palavra: eis que faço novas todas as coisas. Então hoje, pela fé, declaramos essa palavra sobre nossas vidas. Faz novo, Senhor. Restaura o que foi perdido, reergue o que foi derrubado, reaviva o que foi apagado. Toma em tuas mãos cada área que parece estar sem vida e traz de volta o fôlego do Espírito Santo. Onde há ferida, coloca bálsamo. Onde há ruína, planta esperança. Onde há desânimo, derrama força. E onde há dor, Senhor, derrama a tua paz que excede todo entendimento. Pai, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ensina-nos a esperar com o coração firme, mesmo quando tudo parece demorar. Porque a fé verdadeira não depende do que se vê, mas do que se crê. E nós cremos que o Senhor está agindo agora. Mesmo em silêncio, o Senhor está restaurando histórias, curando memórias e escrevendo novos capítulos. E quando tudo se cumprir, entenderemos que cada lágrima tinha um propósito, cada demora tinha uma razão e cada perda nos levou mais perto da tua presença. Senhor, fortalece os corações cansados que estão orando agora. Mostra que ainda vale a pena crer, que não há derrota quando o Senhor é o centro da nossa vida, que não há fim onde existe a tua promessa e que não há tempo perdido quando a alma permanece firme em ti. Restaura o que os olhos não podem ver, traz de volta o brilho da fé, a coragem de recomeçar e a paz de saber que o Senhor nunca falha. E enquanto oramos, Senhor, toca quem está ouvindo agora. Deixa essa pessoa sentir o teu amor de forma real. Que o Espírito Santo envolva cada coração e traga descanso onde havia ansiedade. Traga consolo onde havia medo. E traga confiança onde havia dúvida. Pai, restaura famílias, restaura sonhos, restaura relacionamentos, restaura ministérios. Levanta aqueles que o mundo tentou derrubar e prova que o Senhor continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e para sempre. O Deus que ainda abre mares, que ainda ressuscita promessas e que ainda transforma histórias. Nós te agradecemos, Senhor, não pelo que vemos, mas pelo que já está acontecendo no mundo espiritual. Porque sabemos que o teu tempo é perfeito e que toda demora é uma preparação para algo maior. Por isso, nós te adoramos. Te louvamos mesmo sem entender tudo, porque confiamos no teu coração, mesmo quando não compreendemos o teu caminho, e declaramos com fé: a restauração está vindo, a restituição está a caminho, a transformação começou. Em nome de Jesus, amém. E se esta oração falou ao seu coração, escreva aí nos comentários: Senhor, restaura a minha vida e renova a minha fé. Compartilhe essa oração com alguém que precisa de esperança hoje. E lembre-se, quando Deus está no controle, nada está realmente perdido. Senhor,
Estamos diante de Ti porque cremos que não há outro lugar onde a restauração possa acontecer senão aos Teus pés. Aqui é o lugar onde as correntes se quebram, onde o peso da alma é aliviado e onde tudo o que foi destruído começa a ser reconstruído. Pai, sabemos que a Tua fidelidade é maior do que o nosso passado, que a Tua graça é mais profunda do que as nossas feridas e que o Teu amor é mais forte do que tudo o que tentaram nos tirar. Por isso, nesta manhã ou nesta noite em que essa oração é ouvida, declaramos com fé: Senhor, restaura a minha vida e transforma tudo o que o inimigo tentou destruir. Muitos têm caminhado com o coração em pedaços, tentando juntar sozinhos o que foi quebrado. Mas há algo que só o Teu toque pode reconstruir. Tu não apenas remendas o que foi rasgado, Tu fazes novo. Tu não apenas devolves o que foi levado, Tu multiplicas. O Senhor é o Deus que transforma deserto em manancial, dor em testemunho e perda em propósito. Por isso hoje, Pai, nós Te pedimos, faz outra vez. Faz na nossa casa o que o inimigo tentou impedir. Faz no nosso coração o que o tempo tentou apagar. Faz na nossa vida o que os homens disseram que era impossível. Tu és o mesmo Deus que levantou Lázaro do túmulo, e o mesmo Jesus que olhou para uma menina que estava morta e disse: Talita cumi, menina, levanta-te. Assim também o Senhor hoje nos chama a levantar. Levanta-nos, Senhor, das ruínas do medo, do peso da culpa, das cinzas do fracasso. Levanta quem parou de sonhar, quem parou de acreditar, quem desistiu de orar. Levanta e sopra Teu fôlego de vida novamente, porque nós cremos, Senhor, que o Teu poder não conhece limites. Quando o homem diz, não há mais jeito, o Senhor responde, ainda há um caminho. Quando o mundo diz, está acabado-lhe, o Senhor diz, eu estou apenas começando. E é nessa esperança que firmamos os nossos pés, porque sabemos que enquanto estivermos de joelhos, nunca estaremos derrotados. Pai, muitos que estão orando agora trazem no peito dores antigas, recordações que ferem, palavras que machucam, situações que ainda sangram mesmo depois de tantos anos. Mas Tu és o Deus que cura as feridas do tempo, o Deus que restaura a alma cansada e o coração abatido. Tu és o Deus que transforma traumas em testemunhos. Por isso, Senhor, entra na nossa história com Teu poder restaurador. Vai aos lugares onde ninguém mais pode ir. Restaura a confiança que se perdeu. Reconstrói o amor nos lares que se desentenderam. Traga reconciliação onde há distância. Traga perdão onde há orgulho, traga ternura onde há silêncio. Senhor, visita os corações que foram feridos por rejeição, traição e abandono. Ensina-nos a perdoar como Tu nos perdoaste. Que a restauração comece primeiro dentro de nós, antes de acontecer ao redor de nós. Porque de nada adianta ter tudo restaurado por fora se o coração continua quebrado por dentro. Então, restaura-nos por inteiro, Pai. Toca na mente, nas emoções, na alma e faz morada permanente em nós. A Tua palavra diz em 1 Pedro 5,10 que o Deus de toda graça, depois de termos sofrido um pouco, nos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. Então hoje declaramos, estamos sendo aperfeiçoados na dor, fortalecidos na espera, firmados na fé e restaurados pela Tua graça. Não olharemos mais para o passado com lamento, mas com gratidão, porque mesmo nas perdas o Senhor nos sustentou. Não viveremos presos ao que se foi, porque o Senhor já está fazendo algo novo. E quando o inimigo tentar nos lembrar do que perdemos, lembraremos a ele do que o Senhor prometeu. Quando ele vier dizer que é tarde demais, lembraremos que o Senhor é o Deus que faz o tempo trabalhar a nosso favor. Quando o medo quiser tomar o lugar da fé, declararemos: o Senhor é a minha força e nele eu esperarei. Senhor, sabemos que há restaurações que levam tempo. Sabemos que há orações que demoram a se cumprir, mas também sabemos que o Teu relógio é perfeito.
Então nos ensina a confiar sem ansiedade, a esperar sem murmurar e a crer mesmo quando o cenário não muda. Que a nossa fé seja mais forte do que as evidências. Que a nossa esperança não dependa do que vemos, mas do que cremos. E se hoje, Senhor, houver alguém orando aqui e pensando em desistir, toca nesse coração agora. Mostra que ainda há futuro. Mostra que ainda há promessa. Mostra que o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Dá ânimo a quem está cansado. Levanta quem está caído. Renova quem se sente esquecido. Faz transbordar novamente a alegria da tua presença. E que cada lágrima derramada hoje seja semente de um tempo novo que o Senhor está prestes a trazer. Senhor, nós te pedimos por cada família representada nesta oração, por cada lar onde há brigas, distâncias ou falta de diálogo, por cada casal que está lutando para permanecer unido, por cada filho afastado, por cada mãe que ora sozinha, por cada pai que carrega o peso do silêncio. Restaura, Senhor, os vínculos. Traz o amor de volta, a compreensão de volta, a comunhão de volta. Enche os lares com a tua paz. Que haja perdão, reconciliação e cura. Que o teu Espírito Santo habite em cada casa e que a tua presença se torne o centro de tudo. Pai, restaura também as finanças de quem está orando com fé. Abre portas onde há escassez. Traz provisão onde há falta. Mostra que tu és o Deus que sustenta, o Deus que provê, o Deus que honra a fidelidade dos teus filhos. Tira o medo do amanhã, tira a ansiedade e renova a confiança de que, se o Senhor cuida das aves e veste os lírios, também cuidará de cada detalhe da nossa vida. Senhor, restaura ministérios que foram feridos, pessoas que um dia te serviram com alegria, mas que se afastaram pela dor, pela ingratidão, pela frustração. Chama de volta, Pai. Mostra que ainda há lugar na tua casa, que ainda há propósito no teu altar, que ainda há unção disponível para quem se humilha e volta aos teus pés. Tu és o Deus que não descarta ninguém, que não desiste de ninguém, que não rejeita corações quebrantados. E agora, Pai, neste momento final desta oração, queremos declarar algo com autoridade espiritual. Nada do que o Senhor começou na nossa vida será interrompido. Nada que o Senhor prometeu será cancelado e nenhuma promessa cairá por terra. O inimigo pode ter tentado roubar, atrasar ou desanimar, mas não pode impedir o cumprimento da tua vontade, porque o Senhor é fiel e o que é gerado pela fé não morre na dúvida. Senhor, nesta hora, declaramos restauração total. Restauração de sonhos, de propósito, de comunhão, de identidade, de alegria e de fé. E profetizamos que um novo tempo começou, um tempo de recomeço, de restituição e de colheita abundante. O que antes parecia perdido agora será testemunho. O que antes parecia ruína, agora será renovo. O que antes parecia dor, agora será sinal de vitória. E para cada pessoa que ora comigo agora, eu declaro em nome de Jesus: você não está sozinho. Deus está contigo e Ele já está movendo as águas da tua vida. O tempo da restauração chegou. A história que parecia terminar em lágrimas vai terminar em louvor, porque o mesmo Deus que te viu no deserto vai te ver florescendo novamente. E o mesmo Deus que permitiu o silêncio agora vai liberar uma resposta que mudará tudo. Então, não desista, permaneça firme, continue orando, continue crendo, continue esperando, porque o que está vindo é maior do que o que se foi. E o que Deus está preparando é mais lindo do que o que você imaginava. O teu amanhã está guardado nas mãos de um Deus que nunca perde o controle. E eu te convido agora, declare em voz alta com fé: Senhor, eu creio na tua restauração. Eu recebo o teu renovo e tomo posse da tua promessa. Escreva aí nos comentários essa declaração de fé. Compartilhe essa oração com alguém que precisa de força para recomeçar. E se o Espírito Santo falou com você, levante seu coração em gratidão e diga:
O que o inimigo tentou destruir, Deus vai reconstruir com glória dobrada. Senhor, selamos esta oração na tua presença. Cremos que o céu se move quando a fé é declarada e que nada pode impedir o teu agir. Restaura-nos, fortalece-nos e conduz-nos à plenitude da tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos, confiamos e esperamos. Amém.